Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Tatiana Moura, sou médica cirurgiã plástica. Vim falar com vocês sobre algo que a gente não quer falar muito, né? Que são riscos, intercorrências, complicações e sequelas de cirurgia plástica. Na verdade, todas essas coisas que eu citei podem acontecer em qualquer modalidade cirúrgica, não só na cirurgia plástica. Mas como o interesse aqui, a minha especialidade é cirurgia plástica, eu vou falar mais especificamente com vocês sobre esse tipo de cirurgia. Então, assim, o que é risco? Né? Risco é tudo aquilo que está inerente que pode acontecer em um procedimento cirúrgico. Então, existe um monte de estudos que vai dizer pra gente qual a porcentagem de risco de ter uma trombose numa cirurgia de 5 horas, nesse tipo de cirurgia, naquele tipo de cirurgia. Então, risco de infecção, risco de sangramento. Então, o risco é uma previsão do que pode acontecer, né? Isso vai depender muitas vezes, né, ou quase sempre, do tipo de cirurgia e da comorbidade da saúde do paciente. Então, obviamente, pacientes que têm comorbidades, hipertensão, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, né, idoso, vão ter riscos cirúrgicos diferentes de uma pessoa que não tem essas comorbidades. Então, sempre uma comorbidade vai aumentar o risco cirúrgico. Outras coisas relacionadas ao risco cirúrgico é o tempo cirúrgico e o tipo da cirurgia. Então, por exemplo, uma cirurgia neurológica vai ter um risco cirúrgico diferente de uma cirurgia plástica, que vai ter um risco diferente de uma cirurgia ginecológica. Então, cada tipo, e mesmo dentro da especialidade, cada tipo de cirurgia dentro daquela especialidade vão ter riscos cirúrgicos diferentes, tá? Então, é importante, quando você for fazer uma cirurgia, você conversar com o seu cirurgião e perguntar qual é o risco cirúrgico da minha cirurgia, né? Só para vocês terem uma ideia, né? O risco de morte materna numa cesárea é 100 vezes maior do que o risco de morte numa lipoaspiração. Então, né, só nessa questão aí que a cesárea é uma cirurgia rápida, uma cirurgia muito realizada, uma cirurgia desejada muitas vezes, né, que muitas vezes é feita por escolha e não por uma indicação médica, você vê o grau de risco diferente de uma cirurgia que muitas vezes é estigmatizada como algo muito perigoso, né? Então, assim, por que é tão diferente? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, na cesárea, paciente está grávida, é gestante, né? Na verdade, tem duas vidas ali, o paciente está embebida em várias coisas hormonais, né? Alterações hormonais, o útero pode sangrar muito. Então, assim, são riscos muito diferentes, né? Então, esse é um exemplo do que é risco cirúrgico. Intercorrência. Intercorrência é algo que acontece, que pode acontecer, mas que a gente tratando vai evoluir como se nada tivesse acontecido. Então, por exemplo, um hematoma. Um hematoma é uma intercorrência. Ele é um risco e quando ele ocorre é uma intercorrência. Então, por exemplo, a gente fez uma cirurgia na mama que teve um hematoma, a gente drena o hematoma, as coisas evoluem normalmente como se não tivesse tido hematoma, além da chatice de ter tratado o hematoma, tá? O que é uma complicação? Uma complicação é algo que, diferente da intercorrência, o tratamento às vezes pode ser um pouco mais complicado, né, mais longo, e que muitas vezes pode gerar uma sequela, né? Então, uma sequela é um desfecho diferente daquele que a gente tinha programado, planejado, né? E tanto a intercorrência quanto a complicação, elas podem advir dos riscos cirúrgicos. Então, uma pessoa, por exemplo, diabética, ela tem mais chance de ter intercorrências, de ter complicações e, consequentemente, de ter sequelas. E assim vai, né? E também, obviamente, tem a ver com a técnica cirúrgica. Dentro das técnicas cirúrgicas que a gente escolhe para cada paciente, a gente pode ser mais conservador ou ser mais arrojado. Em sendo mais ousado, você muitas vezes pode ter um resultado melhor, mas você também corre mais riscos, né? Então, por exemplo, uma paciente que tem várias cirurgias prévias no abdômen. Então, ela já tirou a vesícula, já fez uma cirurgia de fígado, então tem várias cicatrizes no abdômen. Essa paciente tem mais risco de ter
uma necrose de pele, que é uma complicação, do que uma paciente que não tem cicatriz nenhuma no abdômen, né? Então, isso tudo a gente precisa conversar e expor e, junto com a paciente, falar assim, vamos fazer essa cirurgia porque você deseja muito uma melhor estética do seu abdômen, mesmo sabendo que podemos ter uma complicação e dessa complicação pode advir uma sequela. Será que essa sequela vai te incomodar menos do que o abdômen que você tem neste momento? Então, tudo são escolhas, na verdade, né? A gente escolhe correr risco, a gente escolhe fazer uma cirurgia estética por um motivo. Então, a gente tem que saber que para chegar lá naquele final, a gente vai passar por várias etapas e que essas etapas podem ter intercorrências, complicações e sequelas. Um exemplo típico de uma que não é bem uma complicação, mas é um risco, é o queloide. Então, se uma paciente tem uma propensão, um paciente tem já tem outras cicatrizes queloidianas no corpo, né, de outros procedimentos, a chance dele ter queloide é grande, né? E então a gente vai escolher correr esse risco, tentar tratar, ver se vai ter ou não. Então, isso não é uma intercorrência, isso não é uma complicação e nem uma sequela, né? Porque, assim, é um risco daquele paciente, daquela paciente de ter queloide. É claro que vai se comportar como uma sequela, porque é um resultado diferente daquele que a gente planejava, mas é algo previsto, né? Diferente, por exemplo, se a gente tem uma intercorrência clínica, por exemplo, o paciente tem uma pneumonia no pós-operatório, né? Que pode levar a uma sequela grave ou uma trombose de membro inferior, que pode levar a um tromboembolismo pulmonar. Isso está descrito como risco cirúrgico, né? Vira uma complicação que pode ter uma sequela grave, como, por exemplo, a perda da vida. Então, tudo isso a gente precisa conversar muito, vocês precisam debater com quem vocês vão operar, tirar todas as suas dúvidas e aí topar fazer a cirurgia caso você tenha consciência de tudo isso e que, se houver alguma dessas complicações, dessas intercorrências, saber que aquele profissional está preparado para tratar, né? Então, esse é um outro alerta de muitas vezes fazer um procedimento cirúrgico com profissionais não médicos que não são habilitados a tratar esse tipo de intercorrência ou de complicação. E muitas vezes, infelizmente, a gente acaba recebendo esse tipo de paciente com uma sequela, com uma complicação de um procedimento realizado por um médico não cirurgião plástico ou um profissional não médico. Então, assim, antes de submeter qualquer procedimento cirúrgico, tire todas as suas dúvidas em relação a risco, intercorrência, complicação e sequela. Qualquer dúvida, me procura lá no Instagram ou deixa aqui embaixo que eu respondo. Um beijo, até a próxima!